E até hoje eu me pergunto, fizemos o certo? Respeitamos aquele momento? Escutamos o que aquela natureza quis dizer para a gente? Apesar de toda a frustração, eu fico feliz, porque essa caminhada está lá pronta, me esperando, sempre esteve, vai continuar estando, e eu estou aqui vivo com os meus amigos, com os expedicionários, pronto para um dia voltar. A gente pode. Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou a Marina Guedes, jornalista que viveu em veleiro no Pacífico pelos últimos 4 anos. Hoje eu estou em terra firme, na Itália, de onde produzo e apresento as conversas que você ouve. Muito obrigada aos nossos apoiadores e ao Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu através do perfil no Instagram, @Café do Luiz. Hoje o Maré Sonora tem uma presença sensacional, um convidado sensacional, que é o Nelson Bareta. É um montanhista antártico, meu amigo desde desde 2007. E eu queria abrir um parêntese para dizer que o Maré Sonora, na verdade, tem um grande influenciador que foi justamente o Bareta, porque quando eu estava na Tasmânia, no momento de lockdown, eu escutei uma entrevista que ele deu para o Elias, do podcast Extremos, e aquilo me fez tão bem, me causou uma alegria tão grande que eu quis proporcionar um pouquinho parecido para outras pessoas. Então, por isso, eu decidi criar o Maré Sonora. Então, Bareta, muito bem-vindo. É muito, muito legal te receber finalmente aqui no Maré Sonora. Pô, Marina, eu agradeço as palavras e fico eu feliz de poder participar de uma conversa com você e com as pessoas que estão escutando a gente. Esse nosso contato em 2007 na Antártica foi transformador para mim. E ser entrevistado, conversar com uma jornalista que tem esse olhar para o mundo que você tem, me faz muito bem. E eu lembro, sim, desse podcast para Extremos, e eu fiquei falando, alguém na Tasmânia me escutando, e descobri que era uma brasileira e era você. Bom, enfim, é uma honra fazer parte desse hall de entrevistados. Eu dei uma olhadinha em quem são os seus entrevistados e me sinto uma pessoa importante agora. Muito obrigado. Imagina, Bareta, eu vou combinar, eu vou te chamar, eu vou falar Bareta e não Barreta, como muita gente fala. Não sei qual que é o certo, afinal de contas. Existe um certo? Deve existir. Eu espero que eu não seja nunca esse o certo. Mas se escreve com 2 R's e 2 T's, se pronuncia Barreta aqui no Brasil. Em algum momento alguém me disse que no norte da Itália se pronuncia Bareta, que é da onde veio esse sobrenome. Mas como eu nunca tive no norte da Itália, então pode me chamar como você preferir. Meu nome é bastante complexo, alguns amigos me chamam de José, outros de Nelson, Bareta, e é como o meu cabelo, esse nome tem personalidade própria, eu não controlo, então fica à vontade e espero que seja divertido. Bom, como eu estou na Itália, eu vou chamar de Bareta. É que, acho que também pelos nossos amigos em comum, paulistas, né, que falam Bareta, essa coisa bem paulistana, não consigo te chamar de Barreta, mas enfim. Para quem não sabe, o Bareta, ele é um dos alpinistas responsáveis pela segurança dos pesquisadores do Programa Antártico Brasileiro, também conhecido como PROANTAR. Mas isso daí é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Porque eu queria começar te perguntando, Bareta, não sei se foi há 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, um pouco menos, enfim, mais ou menos nessa época, o ano passado, você estava navegando no veleiro Cat da família Shearman, das Malvinas, das Falklands, para a Geórgia do Sul. Como é que você foi parar nesse veleiro, Bareta? Uma pessoa que é da terra, como é que você foi parar no mar? Puxa, essa pergunta me lembra da última grande viagem que eu fiz até março, que foi antes desse momento em que a humanidade se encontra. É certo que esses anos de Antártica e de montanhismo, essa relação com montanhas de altitude, gelo e neve, me levaram para essa expedição nobre e única a bordo do Cat, que, do meu conhecimento, é o melhor veleiro que nós temos no país, acompanhando esses expedicionários. E sim, o mar não é a minha praia,
eu sou uma pessoa de terra, mas para chegar em alguns lugares, sempre através do mar, sempre através de embarcações. Então eu costumo dizer que não é que eu vou para a Antártica, não é que eu fui para Geórgias do Sul, eu fui levado. Eu sou transportado pela Marinha do Brasil para a Antártica e fui transportado para as Geórgias do Sul pelo CAT, pela família Schurman e pelos expedicionários que eram também tripulantes. E diferente do que é ir para a Antártica, que é uma viagem norte-sul, sul-norte, onde eu já me sinto bastante desconfortável naquele estreito de Drake, eu descobri que tem algo pior. Oeste-leste, leste-oeste. Ou seja, é o caos. Eu passei os dias de ida inclinado para um lado e os dias de volta inclinado para o outro lado. Mas, a despeito dessa agressividade com o meu corpo, eu me senti muito confortável. Basta 5 minutos de convivência a bordo do CAT, mais 5 minutos de conversa com os Schurman, e você percebe claramente que está nas mãos de alguém que sabe o que está fazendo. Você se sente seguro, não só com eles, como com a tripulação que estava junto. Bom, é uma experiência que eu não tenho nem como mensurar, uma vez que eu não sou do mar. Mas eu vi o Wilhelm enxergando o vento. A habilidade que ele tem, que pelo que eu entendi ele trouxe do windsurf, ele foi campeão mundial de windsurf, e levou para navegação naqueles mares. Puxa, eu não poderia ter tido experiência melhor na vida. Mas foi uma viagem de 36 dias, longa, para essa região subantártica. Há muito o que se dizer sobre ela, então eu vou deixar você perguntar sobre o que você quiser. Qual que era o objetivo maior da viagem? Por que vocês estavam a bordo do CAT indo para a Geórgia do Sul? Conta um pouquinho sobre a viagem em si, o destino. Essa viagem tinha o nome Expedição South Georgia 2020. Ela foi idealizada por um grupo de aventureiros, pessoas não só com experiência na vida pessoal, pessoas com tempo de vida, né? Também como habilidosos voadores, pilotos de avião, navegadores e até mesmo um músico, um trompetista, que alegrou muito a viagem. O objetivo era conhecer esse lugar mais isolado ainda do que a Antártica, Geórgia do Sul. É considerada uma região subantártica. E do que eu pude ver, ela é mais isolada, mais extrema, mais vazia em relação à quantidade de pessoas. Muito menos frequentada, o que demanda uma logística e um equipamento como todo, mecânico ou humano, mais preciso. O meu objetivo era como alpinista. Eles foram refazer a rota do Shackleton, aquele grande expedicionário da época das grandes conquistas do início do século, que teve aquele enorme contratempo e que acabou virando uma lição para o mundo inteiro. O Shackleton, durante o seu auto-resgate, durante o resgate dos seus companheiros, ele fez uma travessia na Geórgia do Sul, pelos glaciares, a pé, no início do século. E o meu objetivo era acompanhar esses expedicionários refazendo essa última parte, que seriam aí em torno de 30 a 40 quilômetros pelos glaciares. E como alpinista que sou, e como as habilidades que tenho e que me cabiam, foi acompanhar os expedicionários nessa parte. E para isso, para essas horas de trabalho que eu tive em terra, eu passei 20 e poucos dias a bordo do CAT. Mas essa combinação, essa composição, essa matemática, normalmente faz parte do meu trabalho. E eu queria te perguntar sobre essa travessia em si, porque eu me lembro que você comentou que por condição de perigo, de riscos, de não ser ideal, o clima lá, naquele momento que vocês estavam lá, não rolou de fazer essa travessia. Conta um pouquinho disso, Bareta, como que é confrontar isso, dessas expectativas versus realidade que a região altamente remota impõe? São muitos pontos de vista e muitas análises que eu faço até hoje. Veja, já faz 1 ano da viagem. É um lugar realmente que demanda muito treinamento, muito conhecimento. O próprio governo das ilhas Geórgias do Sul e Sanduíche faz uma exigência enorme em relação não só à equipe, quantidade de equipamentos, experiência prévia. E o que o Ernest Shackleton fez com seus 3 companheiros
é impensável, é irreprodutível. Até hoje há dúvidas de como ele conseguiu fazer aquilo. Sabe-se que ele fez, tanto que ele sobreviveu. Ele conquistou aquela travessia. E nós entramos através da Baía Raccoon, num dia de mau tempo, porque o mau tempo ele é uma constante naquele lugar. E nós fomos muito bem. O desnível não era muito, nós estaríamos transitando entre 300 e 600 metros sobre o nível do mar, mas entre glaciares que você encontra nas montanhas entre 4.000 e 6.000 metros sobre o nível do mar. E nós fomos bravos. Eu fiquei muito orgulhoso da minha equipe, bem preparados fisicamente, por conta da vida que eles têm, o dia a dia, bem preparados psicologicamente e até mesmo de equipamentos. Nós tivemos um pouco tempo antes da expedição para adquirir equipamentos, então a gente tinha todo esse preparo. Mas a montanha, a natureza é quem diz se você vai ou se você não vai. E cabe a nós fazermos essa leitura. Dos 36 dias de expedição, só os dias em que nós estivemos no glaciar é que estavam inviáveis. Nós não tínhamos visibilidade, apesar de estar enxergando a beleza daquele lugar. Nós não tínhamos condição climática adequada, apesar de ter o calor da emoção e o calor da integração entre os membros da equipe. Mas não foi possível. Então nós tivemos que continuar aquela viagem, aquela expedição e até mesmo acompanhar a travessia do Shackleton por barco. E fizemos a primeira parte, percorremos a parte do meio acompanhando pelo mar, óbvio que não fizemos a travessia caminhando, e a última parte, que é teoricamente a mais fácil, que hoje é conhecida como Shackleton's Crossing, ela pode ser feita, dependendo da época do ano, sem a necessidade de atravessar neve, sem raquetes, sem esquis. E nós fizemos esses últimos, se eu não estou enganado, 6 a 8 quilômetros, finalmente chegando em Stromness Bay, que é onde o Shackleton chegou depois de 2 anos de luta pela própria vida, e bateu na portinha lá do gerente e falou: "Oi, meu nome é Ernest Shackleton". Então nós tivemos a oportunidade de perceber, de sentir, de se emocionar com essa história, apesar de tecnicamente não termos feito a caminhada por completo, e sim os trechos mais o início e o fim. E até hoje eu me pergunto, fizemos o certo? Respeitamos aquele momento? Escutamos o que aquela natureza quis dizer para a gente? Apesar de toda a frustração, eu fico feliz, porque essa caminhada está lá pronta, me esperando, sempre esteve, vai continuar estando, e eu estou aqui vivo com os meus amigos, com os expedicionários, pronto para um dia voltar. A gente pode. E eu queria te perguntar outra coisa, Bareta. Você já tinha ido para a Geórgia do Sul ou foi sua primeira vez lá? Não, foi a minha primeira vez. Aquilo lá está totalmente fora de rota da Antártica, ainda que seja considerada uma região subantártica. Aquilo está longe, distante, fora de rota de qualquer objetivo. O único objetivo que houve no início do século foi a exploração da natureza. Depois passou pelo Shackleton, pelas histórias do Shackleton, e aquilo foi sem querer também. O objetivo dele não era o principal ir para lá, mas acabou sendo a solução. Então, não há razão de ir para lá. Hoje, sim, por questões preservacionistas, ambientalistas, aquela região ela é muito bem cuidada pelo seu próprio governo das Ilhas Geórgias do Sul e Sanduíche, o que acaba sendo protegido, inédito, bem cuidado. A Antártica não tem um dono, então há uma dificuldade maior de se regrar aquilo, de se policiar aquilo. E ela pertence a todos ao mesmo tempo que não tem um dono. A Geórgias do Sul, ela tem uma vida selvagem muito mais exuberante do que a Antártica e bem mais protegida, uma vez que tem seu próprio governo, seu próprio controle. E eu só acabei entrando nessa expedição graças ao líder da expedição e aos expedicionários. Eu fui primeiro contactado pelo Fábio Tosi. Fábio Tosi é um médico, ele é antártico, é um cara extremamente criativo, tem soluções incríveis na área da saúde, é uma pessoa que coloca a mão na massa e faz acontecer, além de conhecer aquela região muito bem. E, bom, houve uma extensa busca por alpinistas no mundo inteiro, e por fim,
depois de consultar em Nova Zelândia, alpinistas na Inglaterra, alpinistas no Brasil, eles chegaram no meu nome. Então, nesse momento, eu me coloquei e falei, puxa vida, eu sou o cara. Mas depois eu entendi, é porque não tinha ninguém para ir num curto período de tempo tão rápido, aí só sobrou eu. Aí tudo bem, eu fui. Mas eu acho que eles se sentiram também confortáveis com gabarito e com currículo, como eu me senti muito seguro e confortável a bordo do Cat, com os Schurman e com essa tripulação, com esses expedicionários. Foi um ponto alto da minha vida. Eu sou muito grato a essa oportunidade que essas pessoas me deram. Enfim, continuamos. O mundo está nesse momento de transição, está com essas restrições que, de certa forma, não nos permitem circular livremente por aí, mas continua girando o mundo e a vida continua. Um dia, quem sabe, eu volto para Geórgias do Sul. Você acabou de ouvir a primeira parte da série com o montanhista Nelson Bareta. Na próxima semana, ele vai falar um pouco sobre o seu trabalho no Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. Se você gostou, deixa um comentário pelo site podcastmariasonora.com. Lá você tem acesso à campanha para se tornar um apoiador e pode conferir todos os episódios lançados no podcast. Não se esquece de seguir o Maré Sonora no Spotify ou no seu tocador de áudio favorito, pois assim você não perde nenhuma entrevista, lançada sempre na segunda-feira. Até lá, uma ótima semana e bons ventos!